E se a gente te dissesse que baixar as expectativas, na verdade, pode estar nos prejudicando? Vamos mergulhar numa história pessoal que mostra a força surpreendente de exigir mais, não só da gente, mas também dos outros. É um borrão. Eu estava tão imerso na experiência. Essa frase é o nosso ponto de partida. Imagina uma memória tão forte, tão intensa, que ela quase vira um sonho. Vamos descobrir que momento foi esse e por que ele mudou tudo para o autor da história, Eric Marks. E tudo começa, então, com essa jornada pessoal, uma busca por memória e, principalmente, por um significado maior. E o ponto de partida é algo super-humano, sabe? O autor confessa que tem muita dificuldade para memorizar as coisas. Esse é o primeiro grande desafio dele, uma coisa que, com certeza, muita gente vai se identificar. A solução, olha que interessante, estava na própria estrutura do desafio que ele enfrentava. A tradição da repetição, que faz parte da educação maçônica, foi a ferramenta perfeita para ele. Acabou transformando o que parecia uma fraqueza numa chance de mergulhar ainda mais fundo na experiência. Mas bem quando o autor achava que tinha encontrado a chave para tudo, ele se depara com uma descoberta bem desconcertante. E é essa aqui. Ele percebe que outras lojas estavam simplesmente abandonando a prática que para ele foi tão fundamental, a mesmíssima prática que o ajudou a se conectar de um jeito tão profundo com os ensinamentos. E essa é a pergunta que move toda a reflexão dele. Peraí, se a prática é tão valiosa, por que raios ela estaria sendo deixada de lado? O que está por trás dessa decisão? O autor então levanta duas possibilidades. A primeira é bem pragmática. Ensinar e guiar alguém nesse processo todo exige tempo, exige esforço, dá trabalho. A segunda já é uma preocupação mais, digamos, moderna. O medo de que exigir demais das pessoas possa desmotivar e até afastar os membros. É aqui que a história dá uma virada, porque o autor vai defender uma ideia muito poderosa, o valor do trabalho, que nesse contexto é muito mais do que só esforço físico. O que é realmente interessante aqui é como o conceito de trabalho é redefinido. Não é uma tarefa chata, mas sim a metáfora central da organização. É a própria essência, a razão de existir. O trabalho é o caminho para o aperfeiçoamento, para construir algo maior que nós mesmos. E essa ideia se expande para uma verdade que vale para todo mundo, né? A busca pela felicidade pode ser uma coisa meio passageira, mas tem um senso de propósito, sentir que você está trabalhando por algo importante. Isso dá uma satisfação muito mais profunda e duradoura. E essa citação nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A gente não busca o que é fácil, a gente busca o que é importante. É justamente o desafio de fazer a diferença que nos impulsiona em direção à grandeza. Mas olha, isso não é só filosofia não. Vamos ver o que a ciência moderna tem a dizer sobre isso tudo. A imagem aqui é muito clara, né? Expectativas baixas criam um ciclo vicioso. Pouco esforço leva a um resultado de pouco valor, o que, por sua vez, reforça a ideia de que nem vale a pena tentar mais. Agora, quando as expectativas são altas, o próprio esforço para alcançá-las já dá um valor imenso para a jornada, tanto para o indivíduo quanto para o grupo. E aqui vem a parte legal, a sabedoria antiga se encontrando com a ciência moderna. O que os maçons originais, os construtores lá das catedrais, já sabiam por pura experiência, que o desafio constrói o caráter, hoje é confirmado pelas pesquisas sobre resiliência. Então, o pulo do gato é este. Não se trata só de exigir muito das pessoas. A fórmula para o sucesso tem dois componentes que são essenciais. Sim, altas expectativas. Mas, e isso é fundamental, essas expectativas precisam vir acompanhadas de um forte sistema de apoio. É a combinação dessas duas coisas que leva a resultados muito melhores. E isso nos leva de volta para o comecinho da nossa história. A peça que faltava no quebra-cabeça, o tal do apoio, é o que finalmente fecha esse círculo. A gente volta para aquela memória, aquela noite que era um borrão, mas que deixou uma marca que nunca mais saiu. É aqui que a lição se torna pessoal, se torna emocional de verdade. No meio daquela névoa da memória, um detalhe surge com uma clareza impressionante. Não as palavras exatas, mas a voz. A voz da pessoa que o guiava, a voz que fez uma promessa fundamental. E a promessa era essa, a expectativa era alta, haverá muito trabalho. O reconhecimento da realidade pode levar muito tempo. E a garantia, a segurança absoluta, mas nós não vamos deixar que você fale. É essa combinação de desafio com segurança que cria um ambiente perfeito para o crescimento.
E a gente termina com essa pergunta no ar. Depois de ver como expectativas altas, quando são combinadas com um apoio inabalável, podem levar a um propósito e a resultados incríveis, a questão final fica para a gente pensar. Em que outras áreas da vida, seja no trabalho, na família, no nosso desenvolvimento pessoal, valeria a pena a gente ousar esperar mais?